Já parou para pensar de onde surgiram as histórias que lemos nas visual novels? Então, que tal voltarmos no tempo, descobrir como tudo começou e como as narrativas se tornaram tão populares mundialmente? Senta aí, pega a pipoca e sem mais enrolação, vamos pro vídeo. As VNs são narrativas interativas que combinam textos com ilustrações estáticas ou animadas, misturada com efeitos e trilhas sonoras, com pouquíssima jogabilidade ou praticamente nenhuma. Você apenas clica para continuar a leitura, às vezes podendo escolher como agir na pele do personagem, o que pode te levar a diferentes rotas e finais. Temos dois termos, NVL de Novel foca na narração contínua com poucas interações, e ADV ou AVG de Adventure, centrado mais em gameplay, puzzles, navegação por lugares, etc. Fora do Japão, as pessoas chamam muito de visual novel. Atualmente, as visual novels já são um gênero antigo e consolidado dentro da indústria dos jogos, mas para entendermos a sua importância cultural, é necessário retornar às raízes. Na época dos primeiros computadores domésticos do Japão, como já citei, elas nasceram no Japão, no início dos anos 1980, período em que os notebooks, ou chamados de computadores pessoais, estavam surgindo e ganhando fama. Máquinas como o NEC PC-8001, PC-8801 e principalmente o PC-9801 eram as plataformas prediletas para esse tipo de jogo, diferente dos consoles que tinham foco em ação e gráficos coloridos. Esses dispositivos eram limitados visualmente, mas tinham um ponto positivo: conseguiu lidar de maneira eficiente com textos. Um marco revolucionário para o gênero foi o Nightlife, lançado em 1982 pela Koei, sendo considerado um dos primeiros heróis da história, jogos de conteúdo adulto que exploravam textos e imagens de forma sugestiva. Embora fosse primitivo, abriu caminho para o espaço para as narrativas em formato digital. No ano seguinte, em 1983, o designer Yuji Horii, que mais tarde criaria Dragon Quest, lançou The Portopia Serial Mother Case, originalmente desenvolvido para os computadores NEC e posteriormente levado para o Famicom. O jogo trazia investigação criminal e narração ramificada com diálogos extensos. Portopia é frequentemente considerado um dos embriões revolucionários do gênero, tornando-se um precursor direto das visual novels modernas, influenciando toda uma geração de games adventure japoneses. Logo nos anos seguintes, o cenário crescia nos computadores NEC PC-8001 e sobretudo no PC-9801, que dominariam nos anos 90 como a principal plataforma dos jogos narrativos. Ainda em 1988, Hideo Kojima lançou Snatch para PC-88 e MSX2, um jogo que misturava cyberpunk, narrativa cinematográfica e interface de adventure. Embora Kojima seja relembrado por títulos como Metal Gear, Snatch é uma das primeiras demonstrações de como esse formato poderia ser aproveitado para contar histórias complexas. Foi nos anos 90 que o termo visual novel começava a surgir. Em 1992, a Chunsoft lançou Otijiro para Super Famicom, nomeando-o de Sound Novel, destacando o papel do som e da música na criação da atmosfera. Em 1994, a mesma empresa lançou Kamaitachi no Yoru, que mais tarde se tornaria um fenômeno, popularizando o conceito de novela sonora para um público que normalmente não jogaria videogame. Como já citei, a Chunsoft experimentava o conceito de Sound Novel. Enquanto isso, a Leaf em 1996 lançou o Shizuku como parte da sua Leaf Visual Novel Series. Pouco depois vieram Kizuato e T-Worth. A partir daí, o termo visual novel crescia e de fato se estabelecia como gênero. Ao mesmo tempo, Yves Bachierro, lançado em 1995 da Cesware, introduziu múltiplas perspectivas narrativas, permitindo que o jogador alternasse entre protagonistas diferentes, dando grande profundidade às histórias. Mas talvez o mais inovador tenha sido Yuno, da Elf, lançado em 1996. Ele introduziu o sistema revolucionário de mapas de rotas e checkpoints, permitindo a navegação densa entre linhas temporais alternativas. Esse modelo ramificado influenciaria jogos no futuro como Steins Gate e praticamente todo o gênero de viagem no tempo dentro das VNs. No final dos anos 90 surgiu aqui, estúdio que lançaria Canon mais tarde em 1999, o jogo que consolidou o subgênero na Kiji.
obras com a intenção de emocionar e fazer cada jogador chorar. Cannon e logo em seguida Clannad definiram a estética Moe e consolidaram o público a buscar mais experiências desse calibre. No início dos anos 2000, o gênero ganhou ainda mais força na cena doujin. A Type Moon lançava Tsukuhime, uma obra independente feita em NS Scripter, que se tornou um fenômeno e marco revolucionário. Seu sucesso foi enorme, ao ponto de a Type Moon se tornar uma das empresas mais pioneiras e influentes do gênero. Em 2004, também lançaram Fate Stay Night, não só um grande sucesso como Tsukuhime, mas também uma das VNs mais populares de todos os tempos. Paralelamente, a sétima expansão lançou Higurashi no Naku Kokoro ni em 2002. Inicialmente uma obra vendida na Comic Cat, cresceu até se tornar uma franquia gigantesca com animes e mangás. Ao mesmo tempo, a Capcom lançou Gyakuten Saiba em 2001 para GBA, levando o formato narrativo interativo com tribunal e investigação para o ocidente, embora seja uma mistura de VN e Adventure. Duas engines se tornaram vanguardas, Kirikiri e Ramp, lançadas em 2004, que facilitaram ainda mais a criação de visual novels. Ramp se tornou fundamental para a cena indie e ocidental, dando origem a obras como Doki Doki Literature Club e Va-11 Hawa. Nos anos de 2010, obras como Steins Gate, Danganronpa, Zero Escape e DDLC ajudaram a afirmar as VNs como um gênero global. A Steam se tornou um ponto central de distribuição, embora tenha enfrentado algumas polêmicas em 2018 sobre a censura de conteúdo adulto. Com o tempo, empresas como Gesto SA e Mangar Gamer surgiram para lançar e traduzir jogos oficialmente em inglês, profissionalizando a tradução e a distribuição oficial no ocidente. As visual novels se dividem em variados gêneros e subgêneros. Vou listar aqui alguns para vocês. Temos as Kinect Novels, narrativas lineares sem escolha nenhuma, como Planetarium, por exemplo. O gênero Nakiji, jogos que emocionam e fazem o jogador chorar, como Cannon e Clannad. Utsuji, histórias pesadas e trágicas sem finais felizes. Moeg, focados no cotidiano leve com personagens fofos. Otome Games, voltados para o público feminino com romances iniciados por Angelico em 1994. As BLVNs, obras voltadas para romance entre homens ou homossexual, como Togai no Noti, lançado em 2005. Mistério e horror, que vai de Kamaita no Yuru até Higurashi DDLC, por exemplo. Ficção científica e time loop, como Yuno Steins Gate. Cada subgênero explora uma experiência bem diferente, porém todas compartilham a mesma base: narrativa interativa, textos, imagens e trilhas sonoras. O impacto cultural das VNs é bem profundo. No Japão, elas dominaram o mercado de PCs. Em 2006, cerca de 70% dos lançamentos para computadores eram focados em VNs. Muitas se expandiram em animes, mangás, light novels, filmes e até adaptações live action. Franquias como Fate, Clannad e Danganronpa se tornaram ícones na multimídia. No ocidente, mesmo que aos poucos as traduções de fãs conquistaram espaço. Primeiro com esse Attorney e depois com lançamentos via comunidade da Steam e consoles modernos. Hoje, as VNs são reconhecidas como uma forma híbrida de arte, ao mesmo tempo literatura, jogo, música e performance visual, uma vitrine de narrativas japonesas e também um espaço global para novas experiências. O futuro delas é promissor. Ferramentas como o Ramp facilitam bastante a criação, abrindo espaços para a cena indie global. A tendência é que mais VNs sejam lançadas em consoles, PCs e quem sabe até em celulares. Também há um potencial enorme e bruto para a realidade virtual, o que tornaria a leitura ainda mais profunda e imersiva do que já é. Se no começo elas eram apenas um nicho japonês pequeno, hoje são reconhecidas como arte, misturando literatura, música, design visual e interatividade. Eu já notei que alguns de vocês me perguntaram por que eu decidi abordar esse gênero e qual minha intenção ao criar esse canal. No começo eu só planejava falar de maneira isolada sobre animes, mas lembrar as visual novels, mesmo que tenha poucos canais BRs que falam sobre, acendeu minha motivação para tentar me tornar um canal BR grande nesse nicho. Não só isso, mas o carinho que eu tenho pelo gênero. Jogar uma todo dia fez meu gosto por escrita e leitura crescer ainda mais. Comenta aí se você achou a minha dicção engraçada em alguns momentos, eu falando inglês, e a sua visual novel favorita para eu saber se você assistiu até aqui. Se eu fosse dizer a minha
minha visual novel favorita é Tsukuhime, com certeza, sem sombra de dúvidas. Foram horas escrevendo e pesquisando para fazer o roteiro e bastante tempo para editar tudo. Então, se você chegou até aqui e gostou, peço sua inscrição, o seu like e ativação do sininho das notificações para você ficar ligado em próximos vídeos como esse. Não se esqueça de se exercitar e sempre beber água para se manter hidratado e saudável. Até a próxima, pessoal. Tchau!